Opa, e aí, beleza? Tem obras que a gente assiste e sabe logo de cara que são especiais, seja pela qualidade da animação, pela construção do mundo ou pela coragem de contar uma história que vai incomodar. E Mushoku Tensei é uma dessas. Um anime lindo, com uma narrativa emocional profunda, mas também com um protagonista que muita gente odeia. E com muita razão. Então a pergunta é, como pode uma obra ser tão boa e tão desconfortável ao mesmo tempo? Talvez a resposta esteja no próprio protagonista, um personagem que, diferente do que a gente está acostumado, não é construído para ser admirado, mas sim para ser confrontado. Para quem nunca viu essa obra, Mushoku Tensei conta a história de um homem que morre no nosso mundo, um mundo normal, e renasce no mundo de magia. Só que esse homem, ele não é um herói. Na vida anterior, ele era um recluso de 30 e poucos anos, sem rumo, sem motivação e marcado por traumas profundos. O anime começa onde muita gente terminaria, exatamente na morte. E é daí que vem a proposta mais ousada da obra, porque o que a gente vai ver não é uma aventura épica. Quer dizer, por acaso ela é bem épica pra falar a real. Mas acaba sendo um processo de reconstrução. O renascimento do protagonista, agora chamado de Rudeus Greyheart, é tratado como uma segunda chance. Mas ao contrário do que acontece na maioria dos isekais, essa nova vida não apaga a antiga. Não existe um reset emocional. O Rudeus não reencarna como um herói iluminado, nem como alguém que automaticamente aprendeu com os seus erros. O que renasce ali é o mesmo homem quebrado de antes, com todas as suas inseguranças, traumas e frustrações. E sim, também com seus vícios e comportamentos condenáveis. A única coisa que muda de verdade é o corpo. A alma ainda carrega o peso de uma existência miserável, de um adulto que desperdiçou a sua vida. Foi consumido pelo arrependimento e morreu sozinho, sem ter enfrentado os seus próprios medos. E esse detalhe muda tudo. Porque Mushoku Tensei não tenta esconder quem o Rudeus foi. Não existe uma maquiagem que transforme ele em uma pessoa boa do dia para a noite. Pelo contrário, o anime faz questão de te lembrar o tempo inteiro que aquele menino prodígio da magia é na verdade o mesmo homem de antes, só que lutando contra ele mesmo todos os dias. Ele é confrontado pelo passado o tempo todo, seja através da voz interior que tá ali sabotando ele, das recaídas que ele sofre ou das situações que o forçam a olhar diretamente no espelho. Durante toda a história do anime, o que move o Rudeus não é exatamente a coragem, é a culpa. É vergonha, é o arrependimento por tudo que ele foi, ou pior, por tudo que ele não conseguiu ser na vida anterior. E o medo constante de falhar de novo, de desperdiçar mais uma chance. Ele não acorda nesse mundo mágico com a determinação de mudar esse mundo. Ele acorda tentando mudar a si mesmo, mas mudar de verdade. E é difícil, é lento, é doloroso. Esse sentimento aparece em momentos sutis, mas também em momentos pesados. Aquela voz do eu do passado aparece, sabotando e arrastando ele de volta pro buraco. Essa voz não é só uma metáfora. Ela é um lembrete constante de que o passado nunca desapareceu de verdade. Ela zomba dos pequenos avanços, minimiza as vitórias e lembra o tempo todo de quem ele foi. E às vezes, essa voz vence. É importante entender isso. O Rudeus não é um herói clássico. Ele não é forte porque sempre supera os desafios. Ele é forte porque continua tentando, mesmo depois de falhar, mesmo depois de cair. Ele é uma pessoa quebrada tentando se reconstruir e errando feio no processo. Agora a gente chega naquele ponto que provavelmente te trouxe até esse vídeo. As polêmicas. É aqui que muita gente desiste da obra. E pra ser bem honesto, dá pra entender. O Rudeus faz coisas um tanto quanto nojentas. E não é uma forma de falar, ele realmente tem comportamentos condenáveis, velho. Logo no começo, ainda criança, ele já demonstra atitudes absurdas. E não dá pra passar pano dizendo, ah, ele é só uma criança no corpo novo. Porque a mente continua sendo a de um adulto. E um adulto cheio de vícios, de traumas mal resolvidos e de desejos mal canalizados. Mais pra frente, já adolescente, ele espia garotos tomando banho, faz comentários inapropriados e tem pensamentos e ações que no mínimo causam desconforto. E em muitos casos, causa revolta mesmo.
E o anime não tenta esconder isso. Na verdade, ele esfrega isso na cara do espectador o tempo todo. E essa escolha narrativa tem um efeito direto, provoca repulsa. Faz com que a gente se questione se vale a pena continuar assistindo. E sim, muita gente para aqui, e com razão. Mas esse incômodo também abre espaço para outra pergunta. Será que a gente está assistindo a história de um herói? Ou de alguém tentando deixar de ser um monstro? Porque Mushoku Tensei nunca nos tenta convencer de que o Rudeus é bom. Ele não é, mas ele também não é apenas ruim. Ele é uma pessoa quebrada, cheia de falhas, tentando se reconstruir. E o processo de reconstrução nem sempre é bonito. Na verdade, quase nunca é. Essa desconstrução do protagonista, essa exposição direta das suas podridões, é o que afasta muita gente da obra. Mas também é o que torna ela tão única, tão humana. Porque o que Mushoku Tensei mostra não é a jornada de um escolhido para salvar o mundo. É a jornada de alguém tentando salvar a si mesmo. Muita gente diz que ele era assim porque sofreu bullying, como se isso fosse uma justificativa, mas não é. E o anime nunca tenta transformar isso em desculpa. O que Mushoku Tensei faz é mostrar as consequências. A gente conhece o Rudeus primeiro como um homem destruído, alguém que passou a juventude inteira trancado no quarto, alguém que foi ridicularizado, espancado, humilhado e deixou que isso definisse quem ele seria pelo resto da vida. Ele se isola, se entrega à pornografia, rompe laços com a própria família, enterra qualquer tipo de ambição, de esperança, de conexão. Ele simplesmente para de tentar. E aqui vale a pena fazer uma pausa para um ponto importante. O Rudeus se torna quem ele é por causa do que viveu na adolescência. Bullying, isolamento, trauma, isso moldou os vícios, os comportamentos e os impulsos. Mas não justifica o que ele faz, mas explica de onde veio. E reconhecer isso é parte de entender a profundidade da obra e do personagem. Mesmo depois do renascimento, esse peso continua com ele. Ele quer mudar, ele tenta. A mente dele diz para ele seguir em frente, mas o corpo trava, o medo paralisa. É como se o passado tivesse cravado garras dentro dele e não soltasse mais. Esse conflito entre o que ele quer ser e o que ele sente que é o verdadeiro coração da história. É isso que move toda a história dele. Porque essa não é uma história sobre se tornar forte, é uma história sobre tentar, de novo, ser alguém melhor, mesmo quando tudo dentro de você diz que você não merece. Quem ajuda o Rudeus a dar os primeiros passos é a Roxy. À primeira vista, ela é só uma tutora, tá ligado? Uma maga habilidosa que foi contratada pelos pais dele para ensinar magia. Mas na prática, ela se torna muito mais do que isso. Ela é a primeira ponte entre o Rudeus e o mundo. A primeira pessoa que não olha pra ele com desprezo, pena ou indiferença. A Roxy é uma pessoa paciente. Ela observa o jeito estranho do Rudeus, as coisas esquisitas que ele faz, e mesmo assim, ela não vira as costas. Apesar que a Roxy também é meio taradinha, não é? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas enfim, ela ensina, ela corrige, ela orienta e acima de tudo, ela acredita que ele pode ser mais. E isso muda tudo. É a primeira vez que o Rudeus sente que pode tentar, que talvez ele não esteja condenado a ser um fracasso como ele foi na vida anterior dele. Não é que de repente ele vira alguém bom, ele continua tropeçando, velho. Ainda tem pensamentos e comportamentos ruins, mas aquela fagulha nasce ali. Uma fagulha que não é exatamente esperança, é mais um desejo de ser visto, de ser aceito e de ser amado. A busca por pertencimento, por afeto, por algo que ele nunca teve, alguém que olhasse pra ele e visse mais do que apenas nojo. E mesmo depois que a Roxy vai embora, a presença dela continua viva. Ela se torna um símbolo, um norte. E tudo que o Rudeus faz depois, no fundo, é pra tentar reencontrar aquele sentimento, de ser digno de alguém como ela. E só pra deixar claro, um ponto que eu esqueci de mencionar. A Roxy tem pelo menos 30 anos ou mais. Eu sei que pode não parecer que é verdade, mas é isso. Tá tudo relacionado com a raça dela e etc. Mas se você vê anime, já deve estar acostumado com isso, de certeza. Mas vamos continuar aqui com o vídeo.
Com o tempo, outras relações vão moldando o Rudeus. Com Aerys, ele descobre o que é amar e também o que é ser rejeitado. No início, a Aerys é uma mina bem difícil e impulsiva, e o Rudeus se aproxima dela como tutor, mas ao longo do tempo, eles começam a criar um vínculo forte, especialmente durante a jornada após a catástrofe do teletransporte. Eles enfrentam perigo juntos, amadurecem juntos e eventualmente compartilham um momento íntimo. Ah, e já agora, ela tinha 15 anos quando isso aconteceu. Só que após esse momento, a Aerys vai embora sem explicações, deixando apenas uma carta. E essa partida, literalmente do nada, quebra o Rudeus. Ele entra em depressão profunda, se sentindo traído e abandonado. É como se o ciclo de rejeição e solidão da sua vida antiga tivesse se repetindo. E lembrando que foi graças a esse evento que ele ficou broxa. Com a Sylphie, ele finalmente encontra estabilidade emocional. A Sylphie, sua amiga de infância, ela reaparece na vida dele de forma bem inesperada, mas ela aceita ele completamente, não pelo que ele foi, mas pelo que ele é agora. Com ela, o Rudeus encontra o lar, uma família e uma sensação de pertencimento que ele nunca teve antes. Eu diria que a Sylphie representa a cura, a aceitação e a possibilidade de um futuro melhor. Ela ajuda ele a reconstruir sua autoestima e a acreditar que pode ser amado e feliz. Com o pai dele, o Paul, a relação é complexa e cheia de altos e baixos. O Paul é um homem com falhas, impulsivo e muitas vezes egoísta. Com o evento do teletransporte, o Rudeus se encontra com seu pai após anos separados. E o reencontro deles é tenso, cara, cheio de acusações e ressentimentos. O Paul critica o Rudeus por ele não ter priorizado a busca pela família, enquanto o Rudeus se sente injustiçado pelas cobranças do pai. E essa tensão toda acaba causando uma briga física, onde ambos extravasam as suas frustrações. Só que após esse confronto, eles começam a se entender melhor. O Paul reconhece suas falhas como pai, e o Rudeus começa a ver o Paul como um ser humano, com virtudes e defeitos. Essa reconciliação ganha peso real, porque não dura para sempre. Ela é interrompida durante a batalha contra a Hydra, no labirinto de teletransporte, onde o Rudeus se juntou ao grupo do pai dele para salvarem a Zenith, a mãe do Rudeus e a esposa do Paul. E no fim da batalha contra a Hydra, o Paul morre. Ele morre salvando o filho. Morre sem mais palavras, sem mais tempo. E o que fica é o silêncio, o arrependimento e a dor de um perdão que chegou, mas que nunca vai ser completo. Assim como eu falei no meu vídeo de Soul Son of Frieren, o Tenpa em Mushoku Tensei não é só uma moldura bonita em volta da história. Ele faz parte da narrativa, ele molda os personagens e transforma tudo. Mas ao contrário de Frieren, onde o tempo é silencioso, quase poético, em Mushoku Tensei o tempo é pesado, é um fardo. Aqui o tempo machuca, porque crescer nesse anime não é sobre aprender uma lição e seguir em frente, é sobre errar, sobre carregar culpa, sobre tentar e falhar, e mesmo assim, levantar de novo e de novo. A jornada do Rudeus não é marcada por grandes vitórias ou momentos gloriosos. Ela é marcada por pequenas mudanças, por crises existenciais e por recaídas. O anime mostra isso como uma coragem rara. Ele não acelera o crescimento emocional do protagonista para agradar o público. Pelo contrário, ele faz questão de mostrar como é difícil mudar. Como é doloroso se tornar alguém melhor quando o seu próprio passado vive te puxando para trás. E é exatamente por isso que, quando o Rudeus muda, a gente sente. Porque levou tempo, levou perdas, levou lágrimas, mas no fim, foi real. No fim das contas, a grande pergunta desse vídeo é: Mushoku Tensei é um bom anime? E a minha resposta é sim. Mas talvez não pelo motivo que muita gente espera. Ele não é bom porque passa pano, e nem porque tenta fazer o Rudeus parecer menos nojento do que ele realmente é. Na verdade, ele faz o oposto. Ele te força a olhar, a encarar o pior de uma pessoa. E aí ele te pergunta: mesmo assim, você acha que essa pessoa merece uma segunda chance? Mushoku Tensei é desconfortável, é controverso, e é exatamente por isso que ele é poderoso. Porque ele não é sobre perfeição, é sobre tentativa. É sobre o esforço brutal de tentar mudar. Mesmo quando tudo em você parece quebrado demais para ser consertado.
O anime mostra que algumas pessoas são difíceis de amar, que algumas atitudes não têm desculpa, mas ainda assim existe um espaço pequeno para mudança. A mensagem que fica é simples, mas forte. Nem todo mundo começa bem, mas todo mundo pode tentar terminar melhor. E é por isso que, pra mim, pelo menos, Mushoku Tensei é mais do que um bom anime. É uma história corajosa que não foge do lado feio do ser humano, mas que também não desiste dele. Eu não assisto animes pra encontrar pessoas perfeitas. Eu assisto porque é um bagulho que me cativa. As histórias e personagens e, claro, a porradaria tá incluída nisso. Mas eu também assisto para encontrar verdades. Desde pequeno, eu aprendi que a gente pode tirar lições até das obras mais desconfortáveis, pegar o que é bom e aplicar na vida, e o que é ruim, a gente descarta. Eu gosto do Rudeus como personagem, não por ele ser um exemplo, mas justamente por ele ser humano. E gostar dele não me torna cúmplice das atitudes dele, tá ligado? Me torna alguém que consegue ver além do óbvio, alguém que consegue olhar pra podridão e mesmo assim encontrar crescimento. Mushoku Tensei é incômodo, é bonito, é sujo e é verdadeiro. Ele não tenta ser agradável e justamente por isso toca em feridas que muita gente prefere ignorar. É um anime que te confronta, que não entrega respostas fáceis e que no meio da fantasia fala sobre algo bem real, o quão difícil é crescer e o quão doloroso é mudar. Ele não vai agradar geral e tá tudo bem com isso, mas se você estiver disposto a olhar além da superfície, vai perceber que por trás de todas as polêmicas, existe uma das histórias mais humanas que o anime já contou. Muito obrigado por me acompanhar até agora, e se você quiser me ajudar, pode deixar o like e comentar aqui o que você acha sobre Mushoku Tensei. Esse vídeo foi sugerido por um inscrito aqui do canal, o Mads Consumidor Pobre, e como eu já tava pensando em fazer um vídeo sobre Mushoku, quando eu vi o comentário dele, só me deu mais vontade ainda. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Rizuko e até a próxima.